Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Feliz por fazer parte deste projeto da Menina Levanta. Gi, Deus te abençoe por poder aí ter me convidado, viu? Fico feliz e honrado por este convite. Que Deus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa. Continue abençoando a sua vida, a sua casa em nome de Jesus. E este projeto que é maravilhoso, tenho certeza que nasceu no coração de Deus e está aí sendo posto em prática por você e pelo seu esposo, o presbítero José. Deus abençoe. Como foi dito pela nossa irmã Gi, a minha irmã, hoje se inicia aí o devocional do livro de Ruth e eu fui convidado aqui para partilhar em rápidas palavras com vocês o capítulo de número 1 da nossa meditação. O capítulo número 1 tem um versículo muito conhecido que eu quero ler com vocês rapidamente, que é o versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Este é um versículo, o texto áureo, talvez, do livro de Ruth, muito conhecido por todos nós. Interessante que eu quero pontuar para vocês algumas coisas. O capítulo de número 1 vai tratar da família de Noemi. Noemi, que era casada com Elimeleque, que teve 2 filhos, fruto deste relacionamento. O nome de um filho era Malom, o nome do outro Quilion. Estes decidem, Elimeleque, junto com a sua esposa, eles decidem pegar o seu filho, ou os seus filhos, melhor dizendo, e irem peregrinar nas terras de Moabe. Por que eles decidem fazer isso? Porque havia fome na terra. Ou seja, em Belém havia muita fome. E eu não quero entrar neste contexto do porquê que havia fome, para a gente ganhar algum tempo. Eu quero pontuar com vocês, a primeira coisa é que eles decidem ir. O texto não diz em versículo nenhum que eles pedem orientação a Deus do que fazer, mas eles decidem ir. E Deus, muito embora não tenha sido consultado, Deus permite que eles possam ir para Moabe. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, chegando em Moabe, o texto vai dizer que Elimeleque, após um tempo, morre. E depois deste período, ou talvez até antes, os seus filhos estavam casados com 2 moabitas. O nome de um era Orfa e o nome de outra Ruth. E após isso, vão se passar quase 10 anos, o texto diz que eles estão ali em Moabe. Após a morte de Elimeleque, Malom e Quilion também morrem. E o texto vai deixar claro que Noemi ficou sem o esposo e sem os filhos. Ficou ela e as noras. E o texto está sendo muito claro e enfático, dizendo que Malom e Quilion não geraram, ou seja, Malom e Quilion não tiveram filhos lá em Moabe. Vejam que é interessante a gente ressaltar a importância do significado dos nomes aqui mencionado. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Noemi significa doce ou doçura, agradável. Enquanto Malom significa enfraquecido. Quilion significa ruína plena. Orfa significa aquela que vira as costas. E Ruth significa amizade. Vejam que o texto vai dizer, e isso que eu quero pontuar com vocês, é interessante porque o texto vai dizer que Malom e Quilion se casam, mas eles não geram. Malom e Quilion estão casados, mas eles não têm filhos. Malom e Quilion estão agora em uma relação conjugal com as suas esposas, mas eles não produzem filhos, eles não geram filhos. E veja que eu acho interessante que Noemi, junto com Elimeleque, escolhe 2 nomes muito peculiares e talvez nos cause estranheza do porquê destes nomes. Que mãe, que pai em sã consciência colocaria o nome de um filho em enfraquecimento, ou enfraquecido e o nome do outro ruína plena? Parece que o ambiente que eles estão vivendo em Judá, em Belém mais precisamente, parece que o ambiente em que eles estão vivendo está afetando diretamente naquilo que eles geraram, porque às vezes aquilo que eu gero sofre consequências diretas e às vezes indiretas do ambiente em que nós estamos produzindo. Veja que nenhum pai, nenhuma mãe sem consciência colocaria o nome de um filho ou de filhos com estes nomes, com esse significado. Isso porque talvez o ambiente que eles estão vivendo tenha afetado a relação familiar desta casa. Então eu entendo, e eu quero ressaltar aqui a primeira coisa com vocês, é que talvez a família de Noemi já estivesse em estilhaços. Parece-me que a família de Noemi já estava vivendo ruínas dentro de casa. E aí eles saem sem pedir autorização, não, sem pedir a direção de Deus. E lá em Moabe, Deus vai permitir que Elimeleque morra, que
Malom morra e que Quilion morra. E eu acho interessante, falando ainda dos nomes, que Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas veja que Deus é rei na vida de Elimeleque somente nominalmente. Deus é rei somente na vida de Elimeleque nominalmente, porque nada adianta Deus ser rei no nome, enquanto Deus não for rei nas atitudes. E o que eu estou querendo dizer aqui, nessa primeira oportunidade que eu quero liberar uma palavra para alguém, é dizer o seguinte: não adianta Deus ser o meu rei apenas nominalmente. Não adianta eu falar que Deus é o meu rei, que Deus é o meu arquiteto, que Deus é quem guia os meus passos só nominalmente, quando na verdade eu digo que Ele é, mas eu não provo e não mostro com as minhas atitudes que Ele é. Vejam que lá em Moabe Deus vai permitir que eles morram. Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre. Por que Deus vai permitir que Malom e Quilion morram? Porque Deus não quer uma geração de ruínas e fracassos. Eu vou repetir: Deus vai permitir que Malom e Quilion morram em Moabe, porque Deus não quer uma geração de ruínas e fracassos. Porque se eles gerassem, consequentemente os seus filhos seriam fruto de uma geração de ruína e fracasso. E estou falando aqui de um campo espiritual. Não estou falando de filhos fisicamente, não estou falando de filhos gerados literalmente no seu campo literal, mas estou falando de filhos espirituais. Porque o que Deus está dizendo é: não adianta gerar filhos de ruínas e fracassos. Não adianta, porque Deus não quer uma geração de ruínas e fracassos. Então Deus vai permitir que eles morram sem gerar em Moabe, porque Deus não quer uma geração de ruína e fracasso na vida de Noemi. E vejam que o texto vai continuar dizendo, em rápidas palavras para a gente aqui ganhar tempo, que após a perda do seu esposo e dos seus 2 filhos, o texto vai dizer que Noemi fica sabendo, junto com as suas noras, que Deus havia mandado pão lá em Belém. Vejam que Deus só permite que ela saiba, ou que Deus só provê um pão após este período, ou que Deus só faça ela saber após este período, porque, como eu disse, Deus não tem interesse em que Malom e Quilion, ruína e fracasso, gerem dentro de Belém, porque Deus não quer uma geração de ruínas e fracassos para a vida de ninguém. Vejam que o texto vai continuar a dizer que, após a notícia chegar que havia providência de Deus em Belém, elas decidem voltar para Belém. E o texto vai dizer que Noemi, junto com as suas noras, estão voltando. Porém, no meio do caminho, o texto vai dizer que Noemi para e diz assim: por que vocês não voltam para a casa de vocês? Por que vocês não voltam para a mãe, para o pai de vocês? Arrumem novos maridos. Vocês podem se casar novamente. Vocês podem construir uma nova história. Vocês podem ser felizes. Vão e sejam felizes. O texto vai dizer que a princípio, porque Orfa, a princípio, junto com Ruth, não. Dizem assim: não, nós vamos contigo até o fim. Nós vamos voltar com você, Noemi. Elas choram, elas ficam tristes. Porém, Noemi insiste e diz assim: não, eu já estou velha. E por mais que eu tivesse esperança ainda de ter filhos, vocês iriam esperar todo este tempo dos filhos crescerem para vocês se casarem novamente? É melhor vocês voltarem, diz o texto. É melhor vocês voltarem para a casa de vocês, para a terra de vocês, para os deuses de vocês. E o texto vai dizer, que eu acho isso interessante, é que Orfa começa a chorar. E o texto diz que ela chora em alta voz. E ela chora, e apesar de chorar, apesar de se comover, apesar de se entristecer com Noemi, ela decide voltar. Mesmo chorando, mesmo ficando triste e mesmo se comovendo com a sua sogra, ela decide voltar, o texto diz, para a sua terra e para os seus deuses. E aí eu comecei a meditar nisso, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração: tá vendo? Ela até chorou com Noemi, ela até ficou triste junto com Noemi, ela até se comoveu junto com Noemi, mas mesmo assim ela decidiu voltar. E lembra que eu te disse? E lembra que eu pontuei que Orfa significa nuca? Isso faz referência àquela que vira as costas, àquela que dá as costas. Vejam que ela decide dar as costas em um período de maior dificuldade para Noemi. Por que eu digo isso? E por que o Espírito Santo pontuou isso no meu coração? Porque existem pessoas, eu estou falando a pessoas aqui, nessa oportunidade, que às vezes existem pessoas que vão estar conosco e elas vão até chorar com a gente. Elas vão até se entristecer com a gente, ou junto com a gente. Elas vão até se comover junto com a gente. Elas vão até se compadecer da nossa dor junto com a gente. Elas vão até orar junto com a gente.
mas elas não vão aguentar até o final e vão dar as costas, vão nos deixar. E às vezes isso nos deixa ainda mais tristes, nos deixa mais desapontados e mais angustiados, porque nós pensamos o seguinte: eu achei que ela ia comigo até o fim, eu achei que ele ia comigo até o fim, eu achei que ele ia voltar comigo neste processo até o fim, mas a pessoa me abandonou e me deu as costas. Isso só piorou a minha situação. Mas perceba que o texto também vai dizer que, embora órfã decida deixar e dar as costas para Noemi, por mais que tenha chorado com ela, por mais que tenha se entristecido junto com ela, e por mais que tenha se comovido junto com ela, por mais que ela tenha feito tudo isso e a tenha deixado, Deus preparou alguém para que ficasse com Noemi até o final. Porque enquanto alguém vira as costas para você, Deus prepara alguém que fica com você até o final. Enquanto alguém vira as costas para você, pode até ter chorado no começo com você, pode até ter ficado triste junto com você, mas te deixou. Deus sempre vai preparar alguém no caminho de retorno para Belém, que vai com você até o final. E Ruth se apega a Noemi e diz assim: olha, eu não vou te deixar. E Noemi vai dizer: por que você não faz igual órfã? Volta para a tua terra, volta para os seus deuses. Aí Ruth vai dizer: meus deuses não. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde pousares, pousarei. Aonde tu habitares, habitarei. Aonde quer que tu fores, eu irei contigo, Noemi. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? É que enquanto alguns te deixam, te abandonam no processo de dor e de reconstrução que Deus prepara alguém que vai com você até o fim. Deus prepara alguém que vai com você até o fim. Deus prepara alguém que vai com você neste caminho de retorno. E aí o texto vai dizer, para a gente encerrar, que quando a cidade vê Noemi apontar na porta da cidade, vão dizer assim: aquela não é Noemi? Aí Noemi vai dizer assim: não me chame Noemi, mas me chame Mara. Porque eu saí de mãos cheias, ou eu saí cheia, mas Deus me fez voltar vazia. Isso é interessante porque ela não diz que Deus a fez sair cheia, mas que Deus a fez voltar vazia. Algumas traduções vai dizer que Deus a fez voltar pobre, mas o contexto literal é o mesmo. Veja que ela está assumindo com a própria boca que eu saí porque eu quis, mas eu voltei não do jeito que eu queria. Eu vou repetir: eu saí porque eu quis, do jeito que eu quis, mas estou retornando não do jeito que eu imaginava que iria voltar. Porque existem situações nas nossas vidas que somos nós que nos colocamos. E aí Deus vai permitir essa situação se concretizar e se concluir para nos mostrar que nós estamos cheios de nós mesmos, cheio de arrogância, cheio de exaltação, cheio de nós mesmos, cheio de autoconhecimento, cheio de sabedoria humana, cheio de presunção. E Deus vai permitir: não, você quer ir, então você vai. Para nos mostrar que os nossos ideais, quando não estão casados com os ideais dele, vão nos frustrar. Para nos mostrar que os nossos propósitos, quando não estão em fiação ou ligados com os propósitos dele, vai nos frustrar. Aí Deus está dizendo: eu vou permitir que vá. Eu vou permitir que vá. Porque lá você vai se esvaziar de si, da sua arrogância, do seu autoconhecimento, da soberba, da altivez. Porque enquanto você estiver cheio de tudo isso, eu não posso te encher do meu espírito. Então você vai. Mas enquanto você está lá, eu estou trabalhando. E estou usando a diversidade para limpar aquilo que precisa ser limpo. Estou usando a diversidade para purificar aquilo que precisa ser purificado. Estou usando a diversidade para tirar aquilo que precisa ser tirado. Para que aí você se esvazie de si mesmo, para que eu possa te encher do meu Espírito Santo, diz o Senhor. Eu quero encerrar te dizendo: é tempo de se levantar do lugar em que você se colocou. Porque Deus quer te colocar em um lugar que Ele preparou. Deixa eu repetir isso aqui. É tempo de se levantar do lugar em que você se colocou. Porque Deus está preparando um caminho de volta
para o lugar que Ele quer que você esteja, um lugar que Ele preparou. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que o Espírito Santo fale melhor no teu coração neste primeiro dia, em nome de Jesus.